Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, o mundo inteiro foi bombardeado com várias notícias pesadas e tristes sobre esse problema comum a todos. Caminhamos a passos lentos para resolver tudo, e uma coisa jamais deve sair de nossas mentes: não estamos sozinhos. Só que hoje não vamos falar sobre esses números ou sobre a tristeza de mais e mais pessoas serem vítimas desse novo mal. Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai conferir como o planeta está reagindo de maneira positiva em meio à falta de esperança e ao medo de um vilão invisível. É verdade que a vida de todo mundo não é a mesma nos últimos meses. Shoppings foram fechados, estreias de cinema foram adiadas, eventos foram cancelados, hospitais mais lotados a cada dia e todos estão em casa para evitar que o número de casos de Covid-19 aumente. Se fosse em outro momento e eu falasse tudo isso para você, é provável que parecesse um roteiro de filme, não é? Enquanto damos um tempo das ruas e aglomerações, a natureza não para lá fora, respirando e vivendo sem a constante interferência da humanidade. E não é exagero dizer que ela se beneficiou disso. É possível que um ar mais limpo e com menos poluição seja um dos maiores efeitos positivos de tudo. Ao norte da Índia, por exemplo, a população está conseguindo ver de longe a cordilheira do Himalaia pela primeira vez em muitos anos. Alguns nunca tinham visto as montanhas dessa forma. Os que vivem na cidade de Jalandhar chegaram a compartilhar fotos de uma vista que ficou escondida pela poluição durante cerca de 30 anos. No caso da China, o consumo de combustíveis fósseis caiu drasticamente por conta das restrições de viagens e do fechamento de lojas e fábricas. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo averiguou uma queda de ao menos 25% nas emissões de dióxido de carbono no país asiático. Para o mundo, essa redução vale 6%. Além disso, o Centro de Pesquisa pontuou que, em comparação com o mesmo período em 2019, a China emitiu 150 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono a menos. Caso você não tenha noção de quanto vale isso tudo, saiba que essa quantidade que eles reduziram é quase todo o dióxido de carbono emitido por Nova York durante o ano. A redução de materiais poluentes, substâncias nocivas e dióxido de nitrogênio também foi registrada por todo o Reino Unido, inclusive Milão, Paris e Madrid. Informaram que as mesmas substâncias também foram reduzidas em suas terras. E as viagens aéreas, ou melhor, a falta delas, também influenciou na queda das emissões de carbono. Para você ter uma ideia, o número diário de voos caiu mais da metade nos últimos 2 meses, de quase 184 mil no dia 10 de janeiro para pouco mais de 71 mil no dia 14 de abril. Os dados são do site Flyradar 24. E a redução do nível de poluentes no ar não permite apenas que paisagens sejam vistas de uma forma diferente. Esses benefícios climáticos automaticamente trazem benefícios para nós mesmos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo morrem anualmente devido à poluição do ar. Além disso, 9 a cada 10 pessoas respiram um ar que possui altos níveis de poluentes. Do ar, que tal irmos direto para a água? Lá na Itália, onde o novo coronavírus gerou uma crise de saúde que abalou o mundo, alguns moradores afirmaram que determinadas hidrovias estão, digamos, aproveitando da falta de tráfego dos barcos. O destaque vai para Veneza, conhecida internacionalmente pela beleza de seus canais e por seu sonho de viagens de muitas pessoas. Sem o grande número de turistas que passam por lá durante o ano e a redução de táxis aquáticos e de barcos comuns,
a clareza das águas aumentou consideravelmente. Os moradores locais agora conseguem ver cardume de peixes e muita vida vegetal colorida. Acredita-se que essa melhor visibilidade esteja relacionada com a pouca queda de resíduos deixados pelos barcos na água, além da pouca agitação nos pisos cheios de lama do canal. Ao mesmo tempo em que é motivo para se comemorar tudo isso, também é preciso ter em mente que não é uma situação que irá durar para sempre. O isolamento deve acabar em algum momento e o tráfego de pessoas voltará para as cidades do mundo. Nosso planeta vai voltar ao normal em algum momento. O nosso planeta precisa, ainda mais por conta de todas as implicações econômicas que o isolamento causa. Mas, enquanto isso, o momento ideal para que as empresas façam um balanço, reflitam sobre todos os seus métodos e voltem com inovações para ajudar o meio ambiente. Outro ponto que também está sendo afetado pela pandemia é a vida selvagem. E não estou falando de animais infectados ou algo do tipo, mas sim da forma com que eles vivem. Assim como os peixes aproveitaram a melhor qualidade da água dos canais para fazer uma visita, os centros urbanos de outras cidades foram palco para a exploração de muitos animais. Um momento em que, diga-se de passagem, é preciso tomar cuidado com os fake news. Talvez você tenha visto que a cidade de Llandudno, no país de Gales, foi meio que invadida por cabras selvagens durante a quarentena. Com os moradores em isolamento nas próprias casas, o rebanho, com cerca de 100 cabras selvagens, apareceu e se aproveitou dos arbustos. Espiou as pessoas pelas janelas das casas, correu pelas ruas vazias e invadiu estacionamentos. Uma situação parecida aconteceu na cidade de Nara, no Japão. Por lá, grupos de cervos foram vistos passeando pelas ruas à procura de comida. Já na Espanha, mais especificamente em Barcelona, javalis foram vistos perambulando nas ruas, que antes eram tomadas pelo tráfego de veículos. Em busca de comida, eles andaram e cheiraram os canteiros das avenidas. Até mesmo um puma selvagem precisou ser capturado em Santiago, no Chile, depois de descer de algumas montanhas em busca de comida e também para se aventurar pela cidade vazia. Na Tailândia, por sua vez, macacos, que antes eram alimentados por turistas, disputaram comida na cidade de Lopburi. Alguns vídeos e fotos pela internet mostram os animais perto de templos e brigando por cachos de bananas. A presença deles não é incomum por lá, visto que se estima que mais de 3.000 macacos estejam vivendo nos limites da cidade. E um número similar tenha feito um templo em ruínas de casa. Mas relatos de situações inusitadas da vida selvagem no Reino Unido, Índia, Argentina, Turquia, Israel e outros países mostram que os animais estão usando o isolamento para desbravar terras que antes eles não podiam. Justamente porque havia humanos demais. E existem até relatórios e análises para provar que os humanos estão se movimentando menos. O Google elaborou um relatório de mobilidade comunitária para investigar se a população está seguindo as regras do isolamento social. Através de dados anônimos de geolocalização de telefones celulares, o Google averigou que realmente estamos saindo de casa com uma menor frequência. Na Itália, nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Canadá, foi notada uma redução das atividades públicas e um aumento de quantidade de pessoas que trabalham via home office. A quarentena também ajudou na recuperação de muitas áreas verdes. Um desses casos foi o das flores silvestres, que estavam com o número reduzido há muitos anos. Um cenário que já pode ser visto no Reino Unido, onde até mesmo as abelhas estão fazendo proveito do isolamento social para aumentar a própria população. Especialistas em botânica acreditam que, além das abelhas, alguns pássaros, borboletas, insetos e até mesmo morcegos vão usufruir da pouca atividade humana para retornar à natureza.
Podemos dizer que diversas áreas verdes ao redor do mundo estão tendo a folga que merecem. E o Brasil não ficou de fora, não. Até mesmo alguns centros urbanos pelo país tiveram uma melhora na qualidade do ar. A análise foi feita por pesquisadores que usam imagens de satélites para monitorar o nível das substâncias poluentes presentes na atmosfera. Com a diminuição de trânsito de veículos, regiões metropolitanas brasileiras também reduziram a queima de dióxido de nitrogênio e de combustíveis fósseis. Em comparação com o período entre março e abril de 2019, as regiões de Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba foram as que tiveram reduções consideráveis em relação à quantidade de poluentes em 2020. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o índice de poluentes na capital do estado teve uma queda de 50% logo na primeira semana de quarentena. E não apenas isso. Ao que parece, houve uma redução de 30% no índice de poluentes que podem causar doenças respiratórias. Você gostaria de mais temas como esse por aqui? Gostaria? Me conte nos comentários. E só saia de casa se for realmente necessário, ok? Até a próxima. Tchau!